19 pessoas em 1.671 casos registrados. O total de casos na província de Nampula são 800 casos, tendo-se verificado um óbito na unidade sanitária. Destes 800 casos, a maior parte são na cidade de Nampula, com 721 casos, e em Meconta, portanto, na Mialo, com 79 casos. Na província registramos 294 casos, sendo a maior parte no distrito de Metangula, com 178 casos. Na província de Tete registramos 577 casos, sendo a maior parte no distrito de Moatize, com 415 casos. Também subiu o número de óbitos por inundações, assim como os danos em infraestruturas. Nós temos cerca de 177 mil pessoas afetadas, o que corresponde a mais de 33 mil famílias. Tem estado a provocar mortes e feridos. Contabilizamos até o presente momento 69 feridos e nós temos também registrados 158 óbitos, o que constitui, infelizmente, um aumento em relação ao número apresentado anteriormente, que era de 117. Continuamos a registrar destruição de infraestruturas. As cheias já destruíram 654 escolas, afetando mais de 150 mil alunos e 1.200 professores. Foram igualmente destruídas 7 unidades sanitárias e 86 mil hectares de culturas alimentares. Ainda na sessão de hoje, o Governo aprovou o balanço do Plano Econômico e Social de 2014, a submeter à Assembleia da República. A produção global atingiu 9,6%, a inflação 2,56% e as exportações no terceiro trimestre situaram-se em mais de 3 mil milhões de meticais. É que em termos de realização das atividades estivemos em 80%, o que indica que efetivamente na globalidade das atividades que estavam previstas foram realizadas com sucesso. Portanto, é importante também realçar que a conjuntura em que a economia esteve durante este período, registaram-se ocorrências de chuvas fortes durante o período da implementação do Plano Econômico e Social 2014, que redundaram em cheias, porém a reversão da economia resultou em que o PIB estivesse até o terceiro trimestre ao nível de 7,4%, o que indica que existem condições para que até aquilo que são os resultados finais que serão divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas se aproxime aquilo que era a meta inicial de 8%. Em termos de produção global, que é um indicador importante para a medição da economia, a economia esteve em 9,6%, contra 7,5% de 2013, e também superou aquilo que era a expectativa em termos de planificado, que era 7,7%. E apesar da urgência reclamada por Afonso Dhlakama na aprovação da região autónoma pela Assembleia da República, os caminhos a seguir mostram que a exigência da Renamo vai levar muito tempo. A STV fez as contas e mostra que será necessário no mínimo 1 ano para a criação das regiões autónomas. Por se tratar de uma questão de relevante interesse nacional, a proclamação de uma região autónoma pode ser sujeita a um referendo, segundo o número 1 do artigo 136 da Constituição da República. Mais ainda, a criação de uma região autónoma pode implicar a revisão da Constituição fora dos limites materiais impostos pelo número 1 do artigo 292 da Lei-Mãe. Trata-se, por exemplo, da linha A, que determina a independência, a soberania, a unidade do Estado, e a linha B, que fala da forma republicana do governo. Qualquer alteração em relação a esta matéria está obrigatoriamente sujeita a um referendo, segundo o número 2 do artigo 292 da Constituição. No número 2 do artigo 136, a Constituição diz que o referendo é decidido pelo Presidente da República, sob proposta da Assembleia da República, aprovada pela maioria absoluta dos seus membros e por iniciativa de pelo menos 1/3 dos deputados. Isto significa que a Renamo precisaria do voto favorável das outras bancadas para fazer passar a sua iniciativa de criação da região autónoma. Mas há um porém. O referendo só é
Nele votarem mais de metade dos eleitores inscritos no recenseamento. Trata-se de uma imposição difícil de cumprir num país que vive o drama das abstenções, admitindo por hipótese um sim à criação de uma região autônoma. O passo a seguir seria O português continua sendo tema da atualidade. Para esta noite temos mais dois convidados que vão analisar alguns temas que marcam ou que estão a marcar a semana. São eles o Dr. António Frangoles, que é jurista. Boa noite, muito bem-vindo. E também o Dr. Domingos Rosário, docente de Ciência Política. Muito boa noite, muito bem-vindo a mais uma edição da Noite Informativa. A atualidade desta semana continua a ser, como disse, o encontro entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e com Afonso Dhlakama e também com Dave Simango. Dr. Frangoles, como é que vê este encontro em termos de simbolismo para o desanuviar da atenção política? Foi importante, foi um passo em frente no sentido de normalizar o país, na medida em que nós assistimos logo após a comunicação ou a homologação dos resultados pelo Conselho Constitucional, nós vimos, conseguinte, um périplo do líder da Renamo, mas um périplo que tinha objetivos de mostrar a legitimidade que ele tinha e que, em sua opinião, contrastavam com os resultados que lhe foram comunicados, tanto através do Conselho Constitucional. O seu périplo foi de tal maneira incendiário, portanto, nos seus discursos, que pode-se considerar uma autêntica guerrilha discursiva, não é? E que estavam a trazer os seus discursos todo tipo de problemas, desde os econômicos aos problemas políticos, na medida em que os agentes econômicos não gostam da incerteza, não é? Não gostam da incerteza, não investem em terreno, portanto, movediço. E nem gostam de continuar a lavrar em terreno também movediço. E politicamente estava a produzir os seus discursos uma verdadeira erosão, não é, ao nível da consciência, aquilo que se pode chamar é uma produção da crise de consciência e que pode levar, e eu penso que até agora essa perspectiva não está fora do alcance, pode levar àquilo que se chama, conseguinte, uma desobediência civil que pode roçar a desacatos também. Porque, bom, desobediência civil e desacato, embora diferentes, já há um momento em que na sua concretização se confundem. E isso tudo poderia e pode-se vir a acontecer, trazer aquilo que é um mau começo, e como sou dizer, um mau começo pode, conseguinte, influenciar todo o percurso. Ao contrário, portanto, o contrário de um bom começo, meio caminho andado. E eu penso que esta iniciativa, que faz jus ao seu discurso de tomada de posse, ele chamou contrato social, e é assim que se diz em ciência política, ele fez jus, portanto, àquilo que ele afirma dentro do seu discurso. Primeiro porque tudo faria, que estivessem os moçambicanos, o seu patrão, certos de que ele tudo faria para que os irmãos não voltassem nunca contra irmãos. E, por outro lado, ele, no seu discurso, fixa expressamente o primado do diálogo, portanto, com todos os atores políticos e sociais. Portanto, falaria com todos os políticos da arena política moçambicana e com toda a sociedade civil, portanto, organizada em segmentos, em grupos, associações e outra designação que achar melhor. E ele fazendo jus a isto, e ao contrário de alguns discursos, portanto, da sua casa, não é? Do seio da Frelimo, e de algumas pessoas, inclusivamente, podemos chamar ícones da Frelimo, ao contrário desses discursos que iam numa direção contrária
a um possível diálogo, a um possível frente a frente entre ele e o líder da Renamo, ele aparece e de uma maneira que não estamos habituados, portanto, exatamente, menos formalista, menos protocolar, menos, digamos, pesado, e fala, portanto, com o líder da Renamo. E vimos-lo, inclusivamente, acho que foi no fim da segunda ronda, até a acompanhá-lo ao seu carro. Okay. Portanto, isto não podemos dizer que não é normal, mas não estamos habituados. Nós estamos habituados a dirigentes, por exemplo, a última direção de um formalismo quase que a romana, não é? O tal e os fáceis, o direito das formalidades, em que em tudo tem que haver solenidade. Okay. Portanto, no caso subjúdice, seria o contrário. Ou separavam-se ali, ou era o líder da Renamo acompanhá-lo, mas neste caso concreto, a mostrar que o dono da casa acompanhou-lo até o carro. Foram bons sinais, mas não podemos dizer que aquilo é tudo. Sim. A procissão ainda vai no adro, vamos ver. Rosário, será que pode olhar para estes encontros como uma via aberta, de fato, para o fim da tensão? Bem, primeiro dizer boa noite aos telespectadores da STV e muito obrigado por essa oportunidade que nós temos para estar aqui a fazer comentários, quem somos nós para dar nossa opinião sobre o assunto tão delicado este. Mas para dizer que, primeiro, eu penso que a iniciativa do presidente Nyusi é muitíssimo importante do ponto de vista simbólico, do ponto de vista prático. Okay. E eu penso que o presidente Nyusi deu um recado muito importante para o interior do partido. Sim. Enquanto há bem pouco tempo nós assistimos a rasgar uma espécie de acordo com declarações que dizia que a Constituição das províncias autónomas era anarquia. O presidente Nyusi entrou, discursou e algum tempo depois de ter dito que estava aberto para o diálogo, reuniu-se logo a seguir com o presidente da Câmara. Exatamente. Logo a seguir, eu acho que nem ficou uma semana. Logo a seguir reuniu-se e logo a seguir teve o segundo encontro. Sim. Em termos práticos, isso é muito bonito, muito importante, sim, não é? Em 2 dias tiveram não há dúvida nenhuma que deu um passo muito importante, um recado muito importante para o interior do partido, para aquelas correntes que diziam e que acham que a negociação com o outro é difícil, é complicada, por razões que nós todos conhecemos, tem um bocadinho ligada à história do próprio país, à falta da verdadeira reconciliação. A maior parte das vezes nós vimos discurso, mas que o discurso não cabia na prática, e o discurso sem prática não vale nada. Então, o presidente Nyusi, eu penso que nesse aspecto foi muito importante a iniciativa de ter conversado com o presidente da Câmara. Agora, a minha grande preocupação em relação a isso, aliás, antes disso, a outra coisa que eu acho que é muito fundamental, que também não devia ser novidade, mas é novidade aqui em Moçambique, é que na maior parte dos países nós vimos o presidente da República, sempre que possível, a escutar o líder da oposição e outras forças políticas. Portanto, isso não devia ser grande novidade. Devia ser prática de um país democrático como Moçambique. Ora, isso acontece em momentos de crise. Eu acho que não devia ser assim. A conversa entre o chefe de Estado e outras forças políticas, sociedade civil, devia ser uma prática recorrente. Dizer recorrente não quer dizer todos os meses, mas pelo menos uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, e num clima de abertura do diálogo e de escuta de outras forças políticas. E em Moçambique isso é muito válido. Por que isso é muito válido? De um lado temos a abstenção. O que a abstenção tem de mal? É que a maior parte das vezes, quando um presidente da República é eleito, mesmo que seja eleito com 70%, 80% dos votos, mas com uma minoria, a sua legitimidade pode ser um bocadinho posta em causa. Okay. E temos outras forças políticas que também têm uma percentagem de votos muito grande e que representam certos segmentos da população. Então eu penso que eles também têm ideias, também têm que ser ouvidos sobre que destinos dar a um país.
Então, nesses termos, eu penso que é muito positivo. Agora, o que nós temos que ver agora é qual é a capacidade que o presidente Nyusi terá de continuar a mandar esses recados e que esses recados sejam entendidos e ouvidos dentro do partido. Atenção, o presidente Nyusi é apenas presidente da República. O presidente Nyusi não é o presidente do partido. Sim. E está claríssimo que algumas vezes ele vai ter que confrontar a liderança do partido. Se a liderança do partido talvez não der aval sobre assuntos mais importantes, eu penso que conversar, o presidente Nyusi ainda tem margem de manobra. Mas eu duvido que, por exemplo, uma questão mais séria de votar regiões autónomas e não votar, eu duvido que a bancada parlamentar da Frelimo, sem a orientação do partido, possa votar. Vamos chegar às regiões autónomas, ainda mesmo no seu fim de pensamento. Dr. Frangolos, numa análise geral, quando olhamos para estes encontros, temos um Presidente da República e temos dois líderes de partidos políticos, falo de Ilha Cama e de David Simango. Assumindo que Ilha Cama levou aquilo que são as pretensões ou as aspirações do seu partido e David Simango também levou aquilo que são as aspirações do seu partido, será que o posicionamento mantido por Filipe Nyusi é de fato o posicionamento do Partido Frelimo? Bom, a pergunta é um bocado difícil esta, na medida em que nós só podemos nos guiar através de alguns posicionamentos de determinadas pessoas dentro do próprio partido e pessoas essas que têm, digamos, um simbolismo político muito grande. E aí nós podemos dizer que sim, o presidente da República, Filipe Nyusi, deve, é melhor aqui até a hipótese do que uma afirmação categórica, deve ter sim uma ala que ele representa, portanto um pensamento que ele representa lá dentro e quiçá um pensamento até inovador, porque por aquilo que a gente sabe, por aquilo que a gente vê, a ideia, digamos, primordial, digamos, do Partido Frelimo relativamente a Renamo era a extinção do próprio Partido Renamo. E nós ouvimos isto ainda há bem pouco tempo, não é? As sátiras e farpas lançadas numa entrevista por um também histórico da Frelimo, não é? Que inclusivamente reduzia a nada, não é, o Partido Renamo e dizia que era um grupelho que sobrevivia graças ao seu presidente, portanto ele vivia, portanto como que o Partido Renamo como que a reboque do seu presidente. Estavam à volta dele. Bom, está aqui um analista de ciência política, um acadêmico de ciência política, não sei se conhece algum partido que não tenha a ver com a liderança desse partido. Okay. Mais democraticamente, menos democraticamente, mas acaba havendo sempre um grande simbolismo, portanto, à volta do seu líder. Portanto, e por aquilo que é conhecimento mesmo de causa, a eliminação do presidente da Renamo e do seu próprio partido, portanto, era um dos objetivos. Uma tendência, em algum momento, de se regressar a uma supremacia, para não chamar monopartidarismo, porque uma hegemonia, porque a hegemonia se ganha quando a gente consegue pôr os nossos adversários conseguindo curvados perante nós. E neste caso concreto, a Renamo, até indiscutivelmente, o maior partido da oposição e um partido aí emergente, mas que está a emergir de uma maneira sui generis, comparativamente a outros partidos que já estão criados há muito tempo. Alguns não conseguem ter um deputado sequer, outros já tiveram deputados e depois perderam-nos quase todos e ficaram com casa vazia.
Temos o MDM, que de 8 passou para 17, tendo aparecido assim como que do nada. Então, a hegemonia, digamos, que era pretendida, seria por ou subalternização destes partidos, diretamente concorrentes, ou por desaparecimento, não é? Como alguns lá dentro preconizam. Por isso eu separo lá dentro duas alas, encontro duas alas. Uma ala, digamos, podemos chamar conservadora ou dura, se quisermos recorrer a um termo coloquial, não é? A linha dura, e uma linha, digamos que inovadora, uma linha, vamos lá, mais jovem, que pretende, digamos que, criar uma nova forma de ser e estar. Eu quero recordar-me um pouco do discurso do Presidente da República na sua tomada de posse. Não sou cientista política, mas gosto muito de ciência política. E eu até cheguei a pensar, pelo menos no nível acadêmico, o discurso da tomada de posse do Presidente da República, Nhus, marca uma separação nítida, não é? Entre o Estado e o partido. Quer dizer, é uma era que se inaugura a partir daquele discurso, do estilo doravante, a partir de hoje para frente, nós temos que desfazer esta confusão entre o Estado e o partido. Isto é a semelhança do que aconteceu com a Constituição de 90, em que se desfaz a confusão dos poderes. Temos que saber reconhecer o poder executivo, o poder legislativo e o poder judicial, a tripartição dos poderes. Nós encontramos isto um bocado mais lá para trás, por exemplo, com Nicolau Maquiavel, que separa a moral da política, sem dizer que os políticos têm que ser imorais, mas que é preciso distinguir estes dois conceitos, era extremamente importante, ou duas áreas do conhecimento. Então, ele, de facto, traz uma nova forma de ser e estar, uma reforma. Quer dizer, a ter que fazer só 50% do que ele diz naquele contrato social, nós encontraríamos uma nova forma de ser e estar na política em Moçambique. Mas isso é uma reforma, e todas as reformas têm os seus resistentes. Todas as reformas são difíceis e mal queridas pelas pessoas que têm que ser reformadas. Porque as reformas, afinal de contas, em primeiro lugar, têm que ocorrer ao nível da mente de pessoas que têm determinados conceitos e preconceitos gravados até no ADN. E isto não é coisa fácil para poder acontecer. André Rosário, ainda aquilo que é a criação das regiões autónomas, esta é a proposta, depois do encontro entre Filipe Nyusi e Afonso Dhlakama, a RENAMO vai submeter a um anteprojeto de lei para a criação das regiões autónomas. Será que esta abertura de Filipe Nyusi é de fato uma abertura real, no sentido de que, se for vontade popular, pode-se mesmo avançar com este novo sistema? Bem, talvez retomar um bocadinho o que eu estava a dizer. Eu acho que aí, apesar da vontade que o Presidente Nyusi tem, bem dita aqui pelo Dr. Frangulis, eu acho que a vontade do Presidente Nyusi vai esbarrar no partido, isso não há dúvida nenhuma. Na linha dura? Não há dúvida nenhuma. Eu não estou a ver, primeiro porque nós sabemos aqui que mesmo na Assembleia da República o voto é em blocos. E há uma espécie de, como é que se chama isso, disciplina partidária, que é estritamente cumprida. Agora, eu não estou a ver os deputados da Frelimo aceitar, sendo a maioria, aceitar o conceito de regiões ou províncias autónomas. Mas aí é que vai estar, porque lembrem-se das declarações de Afonso Dhlakama, ontem eu ouvi pela STV, em que dizia: não façam isso de cosmética, nos mandarem para a Assembleia da República e chegarem lá até a maioria e chumbarem essa proposta. Exatamente. Ele está dando um recado muito importante, muito importante. Agora, oxalá que o Presidente Nyusi tenha capacidade suficiente... Drosara, sem que perca o seu fio de pensamento, vou saber se o meu realizador pode nos pôr o discurso de Afonso Dhlakama logo após o encontro com Filipe Nyusi. Não sei se podemos ter
Podemos ter a reportagem que dá conta do discurso de Afonso Dhlakama logo após o encontro com a Filipe News. Mesmo para melhorarmos aquilo que é a nossa qualidade de debate. Vamos ouvir o que foi que ele disse. O encontro desta segunda-feira iniciou às 11h30 da manhã, na ausência da imprensa, que só teve conhecimento quando o mesmo já estava a decorrer. Durante 2h30, Afonso Dhlakama e Filipe News estiveram reunidos a sós e os respectivos conselheiros só foram chamados a se juntar à conversa nos últimos 30 minutos. No final, lado a lado, os dois dirigentes disseram à imprensa do que estiveram a falar. Estamos a falar da região autónoma, aquilo que temos vindo a falar para a RNAMO como reivindicação e queremos que isto seja aceito e entre em vigor com urgência. E o presidente entendeu, de facto, e a RNAMO tem que apresentar um anteprojeto, portanto, que será submetido à Assembleia da República, mas num compromisso que as bancadas terão que levar a sério. Não será um anteprojeto normal e que um partido da oposição submete e a bancada maioritária e depois chumbar, porque isto pode criar e complicar a situação. Afonso Dhlakama diz esperar que o referido anteprojeto seja aprovado pela Assembleia da República, caso contrário, deixa uma ameaça. Se o governo nos enganar, nós vamos metermos um projeto, eles ali usar a maioria, quererem brincar, as consequências serão para o presidente, porque ele não vai poder governar bem. Aquela gente, multidão que vocês veem, vão fazer manifestação. Mesmo mandar matar, o governo vai cair. Eu não quero ver o meu irmão a cair. Afonso Dhlakama diz ter pedido ao chefe de Estado para se acelerar a implementação do acordo de cessação de hostilidades e o desmantelamento das posições das Forças Armadas criadas após o entendimento com o governo em setembro. E prometeu fazer algo, portanto, embora tenha sido assinado com outro presidente, e ele é que passou a ser comandante em chefe e deve implementar a dívida do outro. O acordo diz que, naquela altura que nós assinamos, ninguém podia movimentar tropas. Armamos nas suas bases e as Forças Armadas nos seus quartéis. Quem conhece Canchiche, um posto administrativo de Marinho, já 2 posições, Senga-Senga, aqui na minha terra, em Muxunga, já mais posições, aqui mesmo já colocaram mais posições, aqui em Massinga, em Nhambane. Agora ninguém está a dizer que o governo está a violar. No dia em que o RNAMO andar um bocadinho, todos vão escrever nas primeiras páginas, tudo a gritar. Isto é mau, porque nós não somos escravos neste país. É o discurso de Afonso Dhlakama, líder de RNAMO, de Rosário. Eu diria, e vejam, ainda bem que nos refrescou, assim nós ouvimos pelas próprias palavras do próprio homem a dizer o que eu disse. E o grande desafio, de fato, está com o presidente News. E eu não sei, sinceramente falando, apesar da vontade, apesar do presidente News querer dar seguimento àquilo que foi o seu discurso da tomada de posse, eu acho que ele vai encontrar barreiras internas que vão impedir com que a sua vontade seja materializada. Repito isto que eu penso que é muito importante. Qual é a força, quais são os apoios que o presidente News, apesar de o Dr. Frangolos ter dito que existem alas, está claro que existem alas, mas qual é a força que a ala do presidente News tem para poder fazer passar um assunto tão delicado quanto este, que é de províncias autónomas? Sim. Essa aqui é a minha grande preocupação. Regiões autónomas. Regiões. Essa é a minha grande preocupação. E eu penso que aí é que vai estar o nó de estrangulamento de toda a vontade que o presidente News tem de dissociar-se um bocadinho daquilo que foi a governação até 2014 e começar outra forma de ver a política, de fazer política. Vontade tem, e eu acho que a maior parte dos moçambicanos, inclusive agora, está muito surpreendida, porque eu me lembro, quando o presidente News fez o discurso, muita gente pensou que aquilo fosse um discurso do nada. Mais um discurso. Mais um discurso. E tornou-se mais um discurso a partir da altura em que se nomeia o governo e os governadores.
via-se logo, desculpe lá, o presidente Inhosso disse uma coisa, o governo e os governadores parece que é continuidade, mas ele agora dá um passo. Agora, eu me pergunto, por que não arranjamos soluções fáceis para problemas difíceis? Ok. Em vez de regiões autónomas, que é um assunto de natureza jurídica muito complexo e que não vai trazer Lembrar resultados. que a Constituição nem sequer prevê a criação de regiões autónomas. Problema jurídico muito importante, que há de ser muito difícil de resolver esse problema. Por que não se adotou a solução mais simples de fazer isto? Enquadrar os homens, fazer aquilo que fazia parte do próprio discurso do presidente Inhosso. Okay. Que é tudo, incluir outras forças vivas na sua governação. E a melhor maneira de materializar a inclusão das outras forças vivas, partidos políticos, na sua governação, era ou nomeá-los ministros ou nomeá-los governadores. Eu penso que essa era a solução mais simples, menos onerosa, em termos de zigue-zagues que tinham que se dar, e mais realística e aquela que pudesse produzir resultados no imediato possível, para evitar aquele tipo de ameaças que Afonso da Câmara está a dar. Exatamente. Dr. Frangolos, o que acabou de dizer de Rosário é que a Frelimo tem maioria parlamentar, maioria absoluta no Parlamento. Eventualmente o anteprojeto de lei não vai ser aprovado. Que implicações políticas é que isto poderá trazer? Eu penso que em termos de implicações políticas, já vimos que é regressar, portanto, a estaca zero. Ele disse ali. E eu não queria especular muito em relação a isto. Simplesmente subscrever parte das afirmações aqui do meu colega, do Rosário, na medida em que, de facto, esta segunda opção, eu chamo segunda opção, do discurso do presidente da Renamo, carrega consigo muitas complicações, que em termos de tempo pode levar a imperfeições, porque a pressa é inimigo da perfeição, e pode também trazer outro tipo de problema, que é a impaciência, não é? Porque ele tem um eleitorado que nós vimos aí, e que sentar hoje, amanhã, a seguir, não é o que lhes resolve o problema. Eles querem de facto, e estão muito pouco preocupados com esses problemas jurídicos. Né? Aqueles que nós vimos, que não iam para ali para ir assistir um Mr. Bauer ou um outro artista, aqueles ali estão à espera de ouvir que foi decidido isto. Sendo que, se isso não acontecer, eles estão com uma predisposição que nós podemos calcular, mas não sabemos bem o que nesta altura estão a dizer. Até algumas decisões podem ir até contra o próprio líder, não seria o primeiro caso. Mas eu dizia a segunda opção, porque eu mesmo fui apanhado em contrapé, na medida em que eu sempre estive atento no discurso do presidente da Renamo, que era ou o presidente Inhosso, ele centrava sempre no presidente Inhosso, aceita o governo de gestão, ou então vou por uma via unilateral da criação das regiões autónomas, ia dar um sentido de que ia inclusivamente contra o princípio da República, da unicidade dessa República, não é? E que isso era aquilo que nós constitucionalmente chamamos anticonstitucionalidade, não é inconstitucionalidade. Portanto, é uma espécie de golpe. O golpe é uma ação anticonstitucional, não é inconstitucional. Ora, o que acontece é que verifica essa primeira hipótese de se sentarem, não é? Quando menos esperávamos, ou quando esperávamos ouvir qualquer coisa da primeira hipótese dele, que inclusivamente podia se fazer de modo a não criar, por conseguinte, inconstitucionalidades, porque seria simplesmente a materialização do discurso do diálogo e inclusão,
não é? E que a inclusão é um termo recente, mas polissêmico, na nossa política. Polissêmico na medida em que nós ouvimos, por exemplo, o presidente Inhussa dizer, não, o governo de inclusão é um governo que dá oportunidade a todos os moçambicanos, a distribuição a todos os moçambicanos da riqueza e tudo mais. É a nova definição do conceito de inclusão. Mas quando, da forma como foi dito, a expectativa que se criou não era aquela. Ora, quando esperava-se, portanto, dizer, olha, chegamos a uma conclusão que havemos de fazer um governo, né, podia aprazar, né, contanto que alguma coisa na lei tinha que ser feita, um governo de inclusão efetiva, porque há muitos adjetivos no discurso dele, sim, de que dá um reforço, não é, ao próprio conceito. Quando estávamos à espera disto, ouvimos da boca do dirigente da RENAMO a questão das regiões autónomas, ou províncias, mas ele fala das regiões autónomas, que de facto é um assunto, é um bico de obra, é um assunto complicado, jurídico-politicamente e não só, jurídico-constitucionalmente, porque não é assim, do pé para a mão que se resolve este problema. E com os problemas, digamos, à volta, não é, do problema nuclear que nós já tivemos aqui a ver, porque eu também tenho sérias dúvidas, não é, que isto passe da bancada maioritária. Okay. E no caso concreto, o problema não é só da bancada maioritária, é que precisa de uma eleição, portanto, com uma maioria agravada ou qualificada. Portanto, okay, porque, em alguns casos, será uma revisão pontual da Constituição. Portanto, sem ser aquela revisão que era almejada no mandato passado, mas pontual para poder acomodar determinadas decisões políticas que vão tomar. Isto seria, digamos, pacífico se, de facto, o presidente da República fosse o presidente da Frelimo, porque aquela bancada não é bancada da República. Aquela bancada é bancada da Frelimo. Da Frelimo, sim. Da Frelimo. E aquela bancada responde à Comissão Política. E o presidente da República, quer queiramos, quer não, temos que aceitar que não é membro da Comissão Política sequer. Não é? E já na primeira legislatura do antecessor, só o facto de o antecessor dele nessa altura, o antecessor do antecessor, continuar presidente da República, por conseguinte, da Comissão Política, criava ali uns certos embaraços que teve que se arranjar uma saída urgente. E ele, no meio daquela sua compreensibilidade, não compreensão, compreensibilidade mesmo, ele, quase que em jeito de renúncia, não, ele entrega o poder. E foi muito bom, não criou clivagens nem nada. Mas agora quero-me parecer que a situação não é a mesma, por aquilo que um dos ícones históricos, como eu sempre disse, nos deu a ler há pouco tempo, o senhor Mariano Matzinha, né? Vem a dizer que não, de polarização do poder político, neste caso, era uma coisa até perfeitamente aceitável, porque isso vai trazer até desenvolvimento, se é que é verdade. Então, nós estamos perante uma situação complicada que pode trazer, não sabemos que complicações, mas que vai trazer complicações, vai, porque, como eu disse, aquela gente, aquele eleitorado está com uma impaciência, né? Está com uma expectativa que, a não ser concretizada dentro daquilo que são os desejos, né? Não vou dizer prazo, porque não há prazo nenhum, pode trazer outro tipo de problema, né? E para dizer que é um caso complicado, que a ver vamos, o tempo dirá, mas que não vai ser fácil, não vai ser fácil. Em último lugar, dizer, como dizia, o presidente Inhusso pode fazer uma coisa, não seria o primeiro caso na história, não é? Quer dizer, fazer uma revolução, não é? Por conta
e risco próprios, não é? Chamaríamos uma perestroika, né? Mas de Gorbachev, mas vejamos o que aconteceu e em todos os casos, quando assim acontece, fazer-se, portanto, à margem de um certo poder, não é? Instituído, pode não ser formal, mas materialmente existente, há sempre problemas e temos na história muitos exemplos, até de declarar determinadas verdades. Vemos o que aconteceu com Galileu Galileu, o que aconteceu com René Descartes, o que aconteceu com Jesus Cristo, o que aconteceu com o Sócrates, né? O que aconteceu com Sócrates. Então, e outros mais, cremos que pode fazer, mas também consequências próprias terá. Eu não sei se ele de facto vai se aventurar até este ponto. Mas ele está consciente, creio eu, que os conselheiros dele, até tem muito bons conselheiros ali à volta, de diplomatas, de relações internacionais, etc, etc. Está consciente de que nesta altura está com um problema de legitimidade e que a ação dele nestes 5 anos, primeiros 5 anos, vai dar-lhe a legitimidade, que ele não entrou com legitimidade, não haveriam esses problemas todos se existisse um problema de legitimidade. A legalização, portanto, do seu status, né, de Presidente da República, foi contestada por pessoas de autoridade política. É o caso do Renamo, é o caso do MDM, que tem assento no Parlamento. E outras correntes, até acadêmicas, não é? E, sei lá, uma série de correntes foram contra a legitimidade do Presidente da República. E ele, nestes 5 anos, primeiros 5 anos, ele terá que ter sempre a consciência de que qualquer passo em falso pode lhe mexer muito mais nessa mesma legitimidade. Ok. Doutor Franco, estamos aqui a falar da possibilidade, não é, da não aprovação do anteprojeto. Vamos ouvir também outras reações. Voltamos para falar sobre a possibilidade da aprovação, das implicações na prática. Pode ser. Desculpa, eu acho que há um termo muito importante que preciso recapturar aqui. É o termo chitique. Desculpa lá, eu estou a falar chitique. A Câmara já deu a sua parte, que é autorizar os deputados da Renamo a tomarem posse. A segunda informação que temos, então, ele vai também querer a outra parte do stick. Stick o que é? É dar e receber. Sim. E ele já deu. E ele vai querer receber. Aguçou aqui uma curiosidade também. Nessa esteira mesmo, temos que ver, voltamos para a mesma tecla, é que o presidente da Câmara é presidente da Renamo. E o presidente Nhusse é presidente da República e não da Frelimo. Então, este dar para receber pode não ser com a mesma facilidade com que o presidente da Câmara fez aos seus. Portanto, isso está imbricado, está um bocado complicado. Mas ele vai querer receber. Vai ter que sim. Mas de alguma forma vai ter que receber. Ele, se quiser a legitimidade, ele vai ter. Aliás, está consciente que até, como eu disse, a questão da crise de consciência, que pode levar à desobediência, pode levar a sublevações, não é, políticas, portanto, uma espécie de desacato a Burkina Faso e outros sítios onde houve levantamentos populares. Pode até criar um problema, não só de secessão, como ela sempre disse, não é? Portanto, eu vou transformar isto numa república do centro e norte, região autónoma. É uma maneira de dizer. No fim, ele cria um poder constituinte, sei lá, e diz, olha, isto é a república do centro e norte, de Moçambique. Até porque está a prometer ao seu eleitorado que vai governar e o seu partido. E está com uma grande expectativa em relação a isso. Exato. Então, o presidente da República, consciente de que aqui há um fenômeno novo, problemas sempre houve entre Renamo e a Frelimo, mas os problemas subjúdice desses que estamos a analisar, o problema político corrente, tem uma natureza sui generis completamente diferente dos outros Estados. É claro que no fim pode-se fazer um liame, uma junção deles todos, mas
até assim, na entrelinha, não devo ser o primeiro que ouvi dizer que o Gacama veio com nova postura política. Sim. Veio com uma calma, um calculismo, até nas palavras. É verdade que hoje diz uma coisa, amanhã diz outra, mas ele arranja uma maneira completamente diferente daquela que nos tinha habituado. Disse que veio um pouco mais maduro. Mas não acredito que tenha amadurecido nem Muxungu. Não, quer dizer, ele deve ter uma equipe e deve ter tomado uma postura diferente das outras vezes, ouvir, que também é muito importante para um dirigente, ouvir a sua equipe, ter uma boa equipe, porque se tem uma má equipe vai passar a vida a ouvir coisas que não te vão conduzir também a bons atos. Então, ele, me parece, só pode ser isso, até postei uma vez no meu Facebook, que estava de parabéns à equipe que lhe estava a assessorar. Ele aparece com uma postura, uma maneira de estar na televisão, nos seus discursos, completamente diferente dos discursos passados. Se for a fazer um replay, é haver de se ver que ele aparece com uma nova postura. E eu ainda digo mais. Nós temos que acabar com o radicalismo, não, o reducionismo que nos conduziu a Muxungu, o simplismo que nos conduziu a Muxungu. Não, porque a África do Sul já não existe em termos de apartheid, o Zimbábue, inclusive, está democratizado, portanto, ele não tem retaguarda segura. Ok. Cautela. Mas esse aí é um discurso de gente que tem falta de cultura histórica, só isso. Mas conduz o partido do país, conduz o país a um desastre daqueles que nós vimos, aqueles 2 anos. Se pudéssemos pegar numa borracha e apagar, era a melhor coisa, porque completamente desnecessário aqueles 2 anos. E como nós vimos, a tensão, por exemplo, agora, baixou só pelo facto de o presidente Nyusi abrir uma possibilidade de falar. É claro que pode ser uma bomba retardada, né? Sim. Uma bomba relógio. Se não acontecer o que estão a conversar, o que decidir, não aprovar o tal anteprojeto, ele está a dizer ali abertamente e ao lado do presidente da República, sim, que olha, aqui há de haver estouro. Aquelas pessoas ali que vocês viram na televisão estão à espera. Isto é uma ameaça, e lembramos-nos que a última ameaça, que até, se for coincidência, muito bem, mas a última ameaça é que ele, em vez de Muxungu, ia atacar Maputo. Sim. Então, nós temos que desistir deste reducionismo, que não, é uma ameaça putativa, quer dizer, não tem capacidade, é como uma criança, vou-te matar vou-te matar. Você olha para a criança e ri-se. Por quê? Porque a ameaça é putativa, nem pode ir à esquadra para ir se queixar que aquela criança me ameaçou a morte. Porque nós, a partida, vemos que não tem capacidade de fazer isso, está a dizer isso, está com um caniço na mão. Então, algumas pessoas, não é? E como disse aqui o do Rosário, e mal, não vou dizer e bem, têm determinadas posições reducionistas, do estilo, até tem aqueles provérbios esquisitos, que ladra não morde, quem fala depois não faz e tudo mais. E eu sempre disse, em algumas análises ou lucubrações minhas, que olha, todas as guerras começam com uma ameaça. Todas as guerras começaram sempre com uma ameaça. Então, nós nunca podemos dizer que não queremos ver os olhos de Tomás, não é? E depois, quando a coisa acontece, é muito mais difícil para poder até porque a imagem resolver. do próprio Gacama também está em causa. Depois de tantas promessas, é capaz desta vez, de fato, ter que implementar. Isto é como tudo. Ele, quando saiu para Muxungu, e eu disse isto numa entrevista nesta televisão que me trouxe problemas lá no meu ex-clube, no antigo clube, né? Que me arranjou problemas, porque eu dizia que, olha, ele parte com pouco capital político, mas ali é a casa dele, ele bem conhece. Se ele volta para ali, é porque ele sabe que dali ou 0 ou salta para 20, não vai continuar bem. E é como nós vimos, ele saiu em apoteose. Não é? Ele levantou o capital político e voltou. Deu-se o que se deu, tanto vimos, as eleições e tudo mais. E ele partiu para uma outra frente. Já tinha um bocado mais de capital. Ele voltou com um grande capital político. Mas
atenção aí, é que este capital político que ele tem agora pode continuar a aumentar, como pode baixar, dependendo dos acontecimentos subsequentes, dependendo daqueles lá que estão à espera exatamente de Maputo, porque foi aqueles, portanto, como contração da preposição, foi aqueles que ele disse: vocês estão aqui sentados ou a dormir em cima das riquezas, mas quem tira é Maputo. Então, se aqueles decidirem Maputo, decidirem mal em função da expectativa deles, tudo pode acontecer. E nós não podemos reduzir isto a um simples simplismo. Vamos também acompanhar as outras reações. A referir que os jornalistas Fernando Gonçalves e Rogério Stoy alertam sobre as consequências da criação de regiões autónomas e questionam a operacionalização da medida. Acompanhe. Aqui o que importa perceber é como é que essas regiões autónomas serão consagradas ao nível da Constituição. Porque não pode ser, com base nos resultados das eleições, que devem existir regiões autónomas, porque essas regiões autónomas, em princípio, devem ser entidades fixas. Agora, isto vai necessariamente implicar alguma alteração naquilo que é a organização do Estado. E penso que quando se trata de questões que tocam com a organização do Estado, espero que isto não esteja errado, não basta a boa vontade dos 250 deputados da Assembleia da República. Esse processo tem que ser sujeito a um plebiscito. Quando eu ouço as declarações do líder da Renamo, a dizer que espera que, quando este assunto chegar na Assembleia da República, a maioria não vote contra, eu fico com a sensação de que este precedente que foi criado pode estar subjacente na mente e nas declarações do presidente da Renamo, de que o entendimento, nem que seja tácito, implícito, informal, que ele possa estar a estabelecer com o presidente da República, signifique que crie uma expectativa de que o presidente da República vai ordenar por via das instituições a que ele está inserido, do Estado ou do partido a que ele pertence. Chegado lá, tem que ser aprovado. Já as organizações da sociedade civil consideram que o Presidente da República foi prudente ao submeter à Assembleia da República a questão das regiões autónomas exigida pela Renamo e mostram-se céticos em relação à sua aprovação. O politólogo João Pereira, do Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, considera prudente o procedimento do Presidente da República, mas refere que a exigência da aprovação do projeto, feita pelo líder da Renamo, é um teste ideológico que será imposto à bancada da Frelimo. Significa uma alteração a nível da Constituição da República. Será que a bancada da Frelimo está disposta a fazer esse tipo de reforma tão profunda assim? Ou vamos ter um processo um pouco da dimensão daqueles processos da reforma da lei eleitoral, em que tem avanços, depois recuos, depois outro tipo de complexidade que muitas das vezes se alastra durante 4 ou 5 anos. Será que a Renamo, depois de tanta promessa que fez, vai ter todo o tempo à espera? E como é que vai satisfazer, por exemplo, aqueles eleitores todos que ele prometeu de que vai ter, por exemplo, regiões autónomas na Zona Centro? Eu acho que é a grande questão que está na mesa, é a efetivação desse tal diálogo, em termos de substância. Quais são os ganhos que a Renamo vai ter e se esses ganhos representam mesmo ganhos na perspectiva de toda a Renamo ou simplesmente da sua própria liderança. Esse é um problema complexo para ser resolvido nos próximos tempos, porque não estou a ver o Presidente da Câmara a ter que esperar 3 ou 4 anos para a materialização daquilo que foi o seu próprio discurso. E também não estou a ver uma abertura tão fácil por parte da Frelimo, porque isto é uma questão ideológica da Frelimo. O Centro de Integridade Pública escusa-se a comentar sobre a possibilidade da aprovação e deixa o debate para as 3 bancadas parlamentares. Lá é a casa apropriada para se discutir. Se nos lembrarmos, foi em sede da Assembleia da República
que se criaram as autarquias locais e as assembleias provinciais e outras formas de organização. Eu penso que, devolvendo esta matéria para a Assembleia da República, poderemos encontrar não só espaço apropriado para o equilíbrio político que se deseja, mas também para que os representantes do povo decidam sobre o assunto. Para a sociedade civil, a ameaça do líder da RENAMO, do chefe de Estado, a arcar com as consequências de uma possível não aprovação do projeto é apenas uma estratégia de pressão do Executivo. O presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos defende que a proposta de criação de regiões autónomas passa pela revisão da Constituição da República. Em relação às ameaças de Ilhacama, Custódio Duma espera que o líder da RENAMO não esteja a falar a sério. Custódio Duma defende que a criação de regiões autónomas é uma decisão estruturante para o país que passaria pela revisão da Lei-Mãe. Tudo isto dependeria de uma revisão prévia da própria Constituição ou haver um referendo que possa mencionar para este passo. Não havendo isso, penso eu que qualquer decisão nesse sentido seria uma decisão completamente a ferir a Constituição da República. O presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos espera que as ameaças de Ilhacama em relação a uma provável reprovação do anteprojeto não passem apenas de palavras. Eu espero que elas não sejam, de facto, declarações sérias. Penso podem ser simplesmente declarações no tom mais jocoso ou mesmo ideias em querer pressionar uma certa atitude nesse sentido. Porque uma declaração como esta atenta também contra a integridade do próprio Estado moçambicano, tendo em conta que o Presidente da República é o símbolo da nação moçambicana neste momento, independentemente de todas as circunstâncias que podem ser levantadas. E o Presidente da República só cessa o seu mandato ou cai do seu mandato nos termos que a própria Constituição diz. O embaixador dos Estados Unidos da América em Moçambique diz que o encontro entre o chefe de Estado e os líderes dos dois partidos com assento parlamentar demonstra a capacidade dos moçambicanos em resolver os problemas. Eu sempre dizia que tinha confiança na capacidade dos moçambicanos de resolver os problemas políticos e acho que o progresso feito este fim de semana é outro símbolo dessa capacidade de identificar uma solução. Então eu sei que ainda temos várias etapas, mas estou confiante e acho que mostra um pouco a importância de comunicar e oxalá que haverá todos os membros da Assembleia Nacional dentro da Assembleia em poucos dias. E sobre esta proposta das regiões autónomas, o que é que pensa? Não há nenhum comentário sobre isso, então é para os moçambicanos decidir. Vamos acompanhar então as reações em torno daquilo que foi o encontro entre a Filipe Nunes e Afonso Ilhacama e também sobre o anteprojeto que vai ser submetido ao Parlamento. A noite informativa sai para um breve intervalo, voltamos a seguir e